E a graça, às vezes, a gente ouve falar e não entende e fica pensando que é a graxa de Deus. Mas não é a graxa de Deus, é a graça de Deus. A graça não é a vaselina de Deus, é a graça, não é graxa. Ela, ao contrário, na mesma medida em que ela diz os teus pecados estão perdoados, ela nos capacita e nos diz, agora vai, não peques mais. Nem eu tampouco te condeno, mas vai, não peques mais. A graça que cobre os meus pecados é também o poder que me fortalece para não viver na licenciosidade. Tem muita gente que vivia na religião, na obrigação, como deve ter sido o seu caso, com esse nome Sara. Você deve ser filha de uma família crente, e que viveu na obrigação, na dureza, em tudo aquilo que a gente sabe que a religião impõe, leis e leis, preceitos e mais preceitos, regimentos, regimes. E, meu Deus, é uma canseira, como Jesus disse, que ninguém pode suportar. Jesus disse aos fariseus, que eram os reis do acúmulo moral, vocês não conseguem tocar nisso nem com o dedo e querem jogar esse peso todo nos outros. E ele ia e tirava o peso, botava a pessoa ereta, mas graça não era graxa. E a verdade que liberta, que vem do Evangelho da Graça, não produz libertinagem, produz libertação, não produz libertinação. O que deve ter acontecido originalmente com você foi isso. É que você estava lá no meio daquelas obrigações, daquele peso todo. Aí quando você ouviu falar em graça, em favor imerecido, você disse, oba, eba, agora eu sei. E aí, ao invés de andar no chão do Evangelho, aonde a graça é perdão contínuo, é paz contínua, mas é também caminho de fazer de um ser curvado, um antropos, um ser ereto, andando no Evangelho, ao invés disso, como muita gente eu vi, quando eu resolvi abrir o jogo mesmo, porque eu sempre preguei o Evangelho da Graça, eu nunca tive outro Evangelho. Nunca criei nada que não fosse o Evangelho da Graça. Mas depois do ano 2000, a situação estava tão podre, tanta gente ficando doente da mente por causa de culpa, e culpa, e culpa, e culpa. E quando eu saí daquele meio, em 98, meu Deus, 2, 3 anos depois eu comecei a observar as pessoas, elas estavam doentíssimas, porque surgiram um monte de pessoas que antes já existiam, mas não tinham vez nem voz, porque a minha voz calava aquelas vozes da mentira toda, eles ficavam até com vergonha de falar. E aí, quando eu fui retirado desse processo, eu me retirei, aí, meu Deus, as raposas tomaram conta do galinheiro. Aí era culpa sobre culpa. Quando eu comecei a receber e atender e-mails aos milhares e responder cartas no meu portal, no caifá.net, era só doença, 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 especialmente doenças sexuais. Meu Deus, era tanta gente querendo saber se podia dar isso, se podia dar aquilo, se podia chupar isso, se podia não sei o que, aquilo. Era muita, muita, muita. O assunto era um só. Era uma quantidade grande de meninas crentes querendo saber se podiam fazer swing. Olha, a quantidade de perguntas de sexo que eu respondi para as pessoas, e às vezes era uma resposta que eu dava, eu fazia copy and paste, mandava para dezenas, porque era a mesma pergunta que precisavam só da mesma resposta.
Mas até hoje, se você entrar aí no portal Caifás, você escrever alguma coisa ligada a sexo, a swing, a suruba, a licenciosidade, você vai ver a quantidade enorme de pessoas. Eram missionários que me procuravam lá em Copacabana. Caio, eu não aguento mais. A minha mulher não quer fazer sexo anal comigo, mas tem uma mulher na igreja que adora fazer sexo anal comigo. Eu fiquei viciado. Eu não consigo parar mais. Agora eu só gosto disso. Era uma loucura, era pastor, era missionário, era filha de pastor, era mulher de pastor, era todo mundo, era tudo proibido. Agora, quando elas começaram a ouvir de perdão, de graça, foram para o outro lado. Aí eu comecei a dizer, não, vocês não entenderam. E se você escrever também graxa no portal Caio Fábio, eu escrevi lá algumas vezes, graça não é graxa de Deus. A graça de Deus não é a graxa de Deus. Para algumas pessoas que estavam tão viciadas nas leis e tão oprimidas por aquilo, quando você tira um pouquinho a canga do ombro delas, ela pensa que é para se entregarem à gandaia. Trocam a canga pela gandaia. E na realidade não tem nada disso. Quanto mais graça, mais pureza, mais limpeza mental, mais paz no caminhar, mais fidelidade. Quanto mais amor, menos transgressão. O amor é aquilo que não transgride, que não usa o outro, que não se deixa usar pelo outro, porque o amor de Deus em nós me faz também amar a mim mesmo. E se me faz amar a mim mesmo, me faz levar em consideração o próximo para não usá-lo e depois descartá-lo como um depósito de sêmen, ou então só alguém que tem uma vara de alegria para me penetrar e depois eu dispenso porque está sobrando vara de alegria no mundo. E aí a pessoa vai se corroendo. Foi também por causa disso, por ver um monte de gente entendendo errado a graça de Deus e fazendo dela uma graxa, um KY sexual e em outras áreas, que eu escrevi um texto no portal Caio Fábio sobre uniões que contaminam. Uniões contaminadas. Uniões contaminadas Vou também está pegar aqui. aí. E graça e graxa também está aí. E aquelas coisas todas sobre pode isso, pode aquilo. Olha, sexo anal não aguentava mais responder. Todo dia era um monte de mulher. Diz, o meu marido quer porque quer, mas meu pastor não deixa. E ele está dizendo que se eu continuar assim, ele vai se permitir algumas liberdades, porque ele não aguenta mais passar pela vida sem saber como é o gosto de uma bunda. Você já imaginou um negócio desse? Aí o pastor proibia, mas o pastor mesmo está sentando o pau lá. E tem um monte de pastor que dizem para essas mulheres que o seu marido não faça isso, depois de um ano estão fazendo isso com a mulher dos caras. Muita safadeza, muita porcaria, muita nojeira, muita mentira, muito abismo construído, muita doença mental, a ponto de eu escrever lá no portal um monte de cartas, uma atrás da outra, botei um nome só, Anais do Sexo. Anais do Sexo 1, um monte de cartas. Anais do Sexo 2, um monte de cartas. Anais do Sexo 3, um outro monte de cartas. Porque aí o cara ia dizendo, escuta, mas eu faço com camisinha, sem camisinha. Eu digo, pelo amor de Deus, cara, com camisinha, se tiver consenso entre vocês, se for uma coisa pacífica. E como, conquanto de lá possam sair coisas bem expressivas, de dentro para fora, mas aquilo não foi formulado para ir de fora para dentro. Então, um KY, um lubrificante
uma camisinha super untada e muita calma nessa hora, e havendo consenso tranquilo entre as partes, é uma questão de tempo que se vai acostumar, desde que não seja aquilo que se faça prioritariamente nem todo dia, porque quando um cara quer transar com uma mulher e só quer ir para o ânus dela, tem alguma coisa patologizada na cabeça desse sujeito. Porque aquilo ali é um bônus, de vez em quando, para casais que se sentem livres para isso. Agora, quando o cara diz que só quer aquilo, e em geral é o cara, porque nenhuma mulher diz só quero isso, tem mulher até que aprende muito a gostar do processo. Embora o prazer seja sempre na vulva, mas ela gosta da penetração e gosta de sentir um prazer inverso na vulva. Mas, para ser feito todo dia, toda hora, o tempo todo, tem uma parafilia se instalando na concepção sexual do homem, que é o grande protagonista desejante, ou mesmo na mulher, que inverte o papel e só quer isso. Tudo que sai do equilíbrio e tudo que rompe a ordem natural das coisas, as invertendo, fazendo engenharia reversa e fazendo com que o que é o mais prazerosamente natural se torne secundário e o menos formalmente utilizável se torne prioritário, há uma inversão de polos. E isso já é uma criação de um fetiche. E aonde os fetiches se desenvolvem, a sexualidade gostosa, natural, simples, alegre, feliz, que se felicita no corpo do outro, sem precisar de aparatos e aparatos, de mudanças, de adereços, de invenções e invenções, melhor fica. Quanto mais a gente possa ter prazer simples, mais normal. Agora, isso não significa que não haja bônus aqui e ali, que não haja acontecimentos, momentos diferentes, que tragam algum tipo de variedade. A mente humana gosta de alguma variedade, o corpo também, a psique também. Agora, o fluxo natural é sempre aquilo que precisa ser o gasto e usado para a saúde de nós mesmos e para a nossa própria alegria na simplicidade do prazer conjugal e sexual. Mas e aí, brother? Caião, tem um amigo meu que fala que sexo anal é igual bolo de aniversário, entendeu? Você passa o dedo. Se ninguém reclamar, você come. Entendeu? Porque na realidade, meu amigo, se não passar o dedo, vai ter que fazer um alargamento, você vai passando o dedo. Vai ter que brincar um bocado no bolo. Exatamente. Na cereja do bolo ali. Isso aí chama gestão de beirada. Entendeu? Gestão de beirada, ou então furinho no miolo. Meu Deus aquele bolo que você fura bem no meio. Meu Deus do céu. Tá bom, ó, aqui. Chega cá, senão nós vamos detonar aqui. Senão os irmãos vão entrar em pânico. O pessoal aqui fica doido, entendeu? Olha lá, já o chat do YouTube aqui já começou. Caião, é o seguinte, eu pesquisei no portal aqui, você falou várias sugestões, você deu várias sugestões de pesquisa, né? Então, se eu for fazer aqui, eu vou abrir 40 abas. Então, eu peguei a última que você falou, você até fechou com essa conversa aí do sexo anal, e você até brincou com essa história aqui do anais do sexo, entendeu? Tá aqui no portal, ó. Olha aí, ó. Tá aí no portal, então o pessoal digita lá. Eu digitei anais do sexo aqui, ó. A gente teve 24 ocorrências, ok? Ok. Então, começa aqui. Você falou que tem o parte 1, parte 2, né?
Aqui, ó, tem o Anais do Sexo para Rir. Aí tem 3, 4, 5, eu não sei o 2 onde é que tá. Eu não tá aqui, ó. Tá Mas por vai aí. tá por aqui, tem mais outra página aqui, ó. De repente a gente acha ele. Anais do Sexo. Enfim, é só digitar, então, que você Aí vai eu já encontrar. sofri muito por causa desse negócio de sexo anal. O pessoal Já, me Caio? perguntava, eu sou franco, né? Eu não fico Nossa, que de susto que eu hipocrisia levei, com cara. Pensei que ninguém. você sentia muita dor. Não, eu tô brincando. Né? Você falou que sofreu muito. Sofri muito. Sofri muito. Combinado. Sofri muito, muito. Vai, Muito. Caio. Apanhava igual cachorro doido. Mas a mulherada, galera, especialmente, gostava. Porque tinha muita mulher que queria fazer isso com o marido, mas o pastor não deixava, a mulher do pastor dizia que é pro inferno. E toda forma de sexualidade, exceto o papai e mamãe, desde que não seja muito tempo, é vista de maneira negativa na religião. Muito negativa, infelizmente. É isso Então, mesmo. sexo e religião não combinam. Eu tenho um amigo lá em Israel, que é árabe, muçulmano. O casamento dele estava acabando por causa disso. Ele não mesmo, cara? aguentava mais. Porque a mulher dele era aquela ultra religiosa. Ixi, E aí ele queria cair de boca na botija, ela não deixava. Ele queria sentir os odores anais dela, ela não deixava. Às vezes tem gente que não entende que isso dá tesão, né? E ele queria massageá-la toda e variar as posições. E ela não deixava, era aquele papai e mamãe todo dia, quando ela consentia. Aí ele começou a reclamar disso comigo, dizendo que ia deixá-la. Eu falei, cara, não faça isso. A mãe dos teus filhos, vocês têm uma família tão linda. E ele já não era mais tão muçulmano. Ele é cada vez mais um cara espiritual. Hoje em dia ele diz que crê no meu Deus. E aí ele arranjou uma amante russa. Aí a russa, cara, estava acostumada a rodar no candelabro, né? Clínica geral. Clínica geral. Ela entrava até com o ouvido direito, depois com o esquerdo. Onde tivesse orifício, ela estava dizendo aqui é bom também. E fazendo de tudo. E ele ficou doido. Nossa Quando eu chego lá, uns meses depois, ele falou, olha, eu já comuniquei à minha mulher que eu quero me divorciar. Eu digo, não faça isso, rapaz. Você já falou com a sua mãe? Porque as mulheres, na cultura islâmica, a mãe especialmente, às vezes tem mais liberdade de falar verdades com o filho do que o pai. Olha. O pai fica ali naquela postura, muito, muito poderosa, muito distante. Eu falei, fala com a tua mãezinha, cara. Aí ele chegou para a mãe e contou o drama dele todo, sexual. Aí a mãe, olha só a mãe, de 80 anos, falou, não pode, eu dei tudo pro teu pai. Eu dei tudo pro teu... Poxa, rapaz. Tudo que ele quis, ele teve. Aí chamou a nora para uma conversa seríssima e falou, olha, faça isso não. Você já tentou para ver como é que é? Vai devagar, ensina ele a fazer. Eu vou te ensinar como é que você tem que fazer. E deu uma aula de sexo. Aquela senhora que anda de bengala e tudo, grande, gorda, idosa, ensinou a mulher do meu amigo que é bonita, jovial, já teve filhos, mas não envelheceu, ficou uma mulher bem preservada, tem uns olhos lindos, uma cara bonita, e é uma dona de família, dona de casa maravilhosa, amiga dele. Só faltava esse negócio. Aí a velha chamou e foi dizendo, olha aqui, minha filha, você já fez isso? Não, é para fazer, vai assim. Deu uma aula, abriu o Kama Sutra para a moça mais jovem, e agora, quando eu chego lá, um tempo depois,
Ele me falou: Caio, que sabedoria sua me mandar falar com a minha mãe. Tô casado com outra mulher. Ô, rapaz. Larguei a russa, não quero mais nada porque eu amo a minha mulher e o negócio tá bom. Tá bom, a gente tá fazendo com um pezinho assim, com um pezinho por trás. Ele só falou de pezinho para mostrar as posições. Eu achei tão bonitinho o jeito dele. Falou: Caio, eu tô tão feliz. Eu não pensei que ia chegar nessa idade com tanto prazer. Obrigado, meu irmão, pelo conselho e tudo mais. E aí, cada vez mais, eu fui ficando amigo da mulher dele. Ela, obviamente, ficou sabendo que eu tive um papel na preservação do casamento dos dois, que eu tinha dado aquele conselho para procurar a mãe. E o resultado da conversa com a mãe dele foi a salvação conjugal do casamento deles. Às vezes, são coisas tão simples que mudam a vida das pessoas, e às vezes são essas mesmas coisas que destroem realidades tão superiores. A família, a relação com os filhos lindos que eles têm, com aquela mulher bonita, amiga, querida, mas que era totalmente bloqueada sexualmente. Foi criada numa outra família, por uma mãe fechada, por um pai casmurro, e ofereceu a ele aquela expressão sexual que ele só suportou até, eu creio, que a idade que o filho mais novo devia ter uns 15 anos, ainda não tinha nem entrado na universidade. Agora está todo mundo formado e os dois estão começando a morar cada vez mais sozinhos. Aí o pau canta. O ninho vazio. Ô, Caio, ninho vazio, os passarinhos fazem a festa, né? Fazer a festa. É isso aí, é isso aí. Então quer dizer que ele só largou a Rússia depois que a dele virou Putin. Virou Putin. Aquela santa Putin. A mulher do russo, Foi a sogra dele que deu um glasnost nela, né? Oi? Sabia? Oi? A mulher do Putin é fulana de tal Putina. É Putina, É Putina. Parece que botam o feminino. Se ele chamasse Cafetin, ela ia ser o quê, Cafetin. Ela ia ser uma cafetina. O pessoal da Rússia tá perdido, cara.